Ele era um dos homens mais famosos do Brasil. Palcos lotados, multidões gritando seu nome, sucesso atrás de sucesso. Eduardo Costa tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Carros de luxo, mansões, aplausos, flashes, fama. Mas havia uma coisa que ele não conseguia encontrar em lugar nenhum: paz. Enquanto os holofotes iluminavam seu rosto, dentro dele havia silêncio, um eco que nenhuma canção conseguia preencher. Até que, em uma tarde qualquer de 2013, em uma livraria de Goiânia, ele a viu. E ela mudou tudo, sem pedir nada. Ela não pediu uma foto. Não pediu autógrafo. Não disse que era fã. Ana Clara, uma bibliotecária comum, olhou para Eduardo como se ele fosse apenas um homem. Não a celebridade, não o ídolo, não o rosto das revistas. Aquela mulher de olhos calmos e fala serena mexeu com ele de um jeito que nenhuma outra havia conseguido. Naquele instante, em meio a prateleiras de livros e cheiro de papel novo, Eduardo descobriu algo raro, alguém que o enxergava por dentro. E foi ali, naquele encontro aparentemente simples, que começou a maior transformação da vida dele. Uma transformação que ele tentou negar, esconder, esquecer, mas que acabou moldando seu futuro de uma forma que ele jamais poderia imaginar. 12 anos se passaram. 12 anos em que Eduardo tentou preencher o vazio com shows, viagens, relacionamentos passageiros. Mas a verdade é que a imagem dela nunca saiu da sua cabeça. Ana Clara continuava ali, viva em suas lembranças, em cada letra que ele começava a escrever e desistia de terminar. Porque sim, ele tentou transformar aquele sentimento em música. Compôs versos rasgados de saudade, notas cheias de dor, mas nunca conseguiu finalizar a canção. Algo o impedia. Talvez medo. Talvez orgulho. Talvez a esperança silenciosa de um reencontro. E esse reencontro aconteceu. Em 2025, Eduardo decidiu finalmente terminar a música. Não por acaso, mas porque sentia que precisava encarar o passado de frente. Era madrugada quando ele pegou o violão e gravou os últimos versos. Era como se estivesse exorcizando um fantasma que o acompanhava há mais de uma década. O resultado? Uma das apresentações mais emocionantes da sua carreira, durante um show em Brasília. O público em silêncio. O artista em lágrimas. E, no meio da plateia, ela, Ana Clara. De novo, ali, como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Mas o que ela trazia nas mãos mudaria tudo de forma definitiva. Um bilhete. Simples, direto, mas devastador. Um bilhete que revelava o maior segredo de todos. Eduardo Costa tinha uma filha. Sofia. 11 anos. Uma menina que ele nunca soube que existia. Uma criança que cresceu ouvindo suas músicas, sem saber que a voz do rádio era a do seu próprio pai. Aquela noite não foi apenas um reencontro. Foi o início de uma nova vida. Uma vida onde Eduardo precisaria deixar de ser apenas o cantor famoso e aprender a ser pai. Aprender a ouvir, a acolher, a amar de um jeito diferente. E, pela primeira vez, talvez encontrar aquilo que sempre buscou, sentido. A partir dali, tudo mudou. Não da forma que o público imaginava. Ele não abandonou os palcos. Não largou a carreira. Mas também não se escondeu atrás da fama. Eduardo encontrou equilíbrio. Comprou um sítio nos arredores de Goiânia. Instalou um estúdio caseiro. Gravava de forma mais íntima, mais sincera. E, o mais bonito de tudo, ao lado da filha. Sofia passou a fazer parte das músicas, dos bastidores, das letras. E Ana Clara? Ela seguiu sendo seu ponto de paz. Assumiu a direção da biblioteca local e, com Eduardo e Sofia, formou uma família que talvez não fosse convencional, mas era inteira. E se você acha que essa história já é surpreendente, espere só até ver como tudo isso aconteceu nos detalhes. Cada reencontro, cada gesto, cada palavra dita ou silenciada. Uma história real, com pessoas reais, onde o amor venceu o tempo, a distância e o medo. Gostou dessa história? Então inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nos próximos minutos você vai se emocionar ainda mais. Deixe seu like se acredita que um reencontro pode mudar tudo. E agora eu quero saber de você, já viveu um amor interrompido pelo tempo? Comenta aqui embaixo. Sua história pode tocar outras pessoas. Vamos juntos nessa jornada emocionante. Em 2013, o nome Eduardo Costa estava em todo lugar. Suas músicas lideravam as paradas, suas entrevistas marcavam presença em todos os programas de televisão,
e seus shows arrastavam multidões por onde passava. Era o auge. O sertanejo romântico vivia uma de suas fases mais populares, e Eduardo era um de seus principais rostos. Voz inconfundível, presença de palco marcante, carisma de sobra. O país inteiro sabia quem ele era. Ou pelo menos achava que sabia. Por trás da figura pública, porém, havia um homem mergulhado em silêncio. Um silêncio emocional. A fama lhe deu tudo o que muitos sonham: dinheiro, prestígio, reconhecimento. Mas também o isolou. Rodeado de empresários, seguranças, produtores, jornalistas, Eduardo era acompanhado por dezenas, mas sentia-se sozinho como nunca. Era como se existissem duas versões dele: o ídolo amado por milhões, e o homem que, ao se deitar em quartos de hotel luxuosos, se perguntava se alguém o amava de verdade, e não o que ele representava. A agenda era sufocante. A rotina de shows, entrevistas, gravações e compromissos publicitários não deixava espaço para a introspecção. Era um ciclo constante de aplausos, flashes e voos noturnos. Cada cidade trazia um novo palco, uma nova multidão, uma nova oportunidade de brilhar e de esconder o que realmente sentia. Por fora, era sucesso. Por dentro, um vazio difícil de explicar. E essa dissonância foi crescendo até se tornar parte dele. Eduardo tentava se convencer de que estava tudo bem. Afinal, sua carreira ia de vento em popa. Mas existia um peso nos ombros que nem os maiores cachês conseguiam aliviar. Era um peso que vinha de longe, talvez da infância humilde, talvez da estrada cansativa, talvez da distância crescente entre o que ele fazia e quem ele era. O menino sonhador de Abre Campo ainda existia lá dentro, mas estava soterrado por obrigações, expectativas e um personagem que o mundo havia construído para ele. As relações pessoais refletiam esse conflito. Era difícil confiar. Difícil se entregar. Muitas das pessoas que se aproximavam tinham intenções turvas. Queriam o acesso, a fama, os bastidores. Poucos se interessavam por suas dúvidas, seus medos, seus silêncios. Nos bastidores, era comum vê-lo sorrindo para os fotógrafos, e minutos depois, sentado em um canto do camarim, calado, olhando para o nada. Ninguém perguntava se ele estava bem. Todos supunham que estava. Em algumas madrugadas, Eduardo pegava o violão e tentava se conectar com suas emoções mais profundas. Mas os acordes soavam vazios. As letras não vinham. Ele sabia que havia uma música dentro dele querendo nascer, algo verdadeiro, íntimo, intenso, mas as palavras travavam. Talvez porque ele não conseguisse dar nome ao que sentia. Talvez porque estivesse emocionalmente exausto demais para se abrir. Ou talvez porque, apesar da multidão ao redor, ele se sentisse invisível. Foi nesse estado que começou a se distanciar de certas coisas. Começou a recusar festas. A desaparecer por algumas horas entre compromissos. Às vezes, saía sozinho, disfarçado, só para andar sem rumo em alguma cidade do interior, tentando reencontrar um pedaço de si mesmo. Em outros momentos, buscava refúgio em padarias simples, lugares onde ninguém o reconhecesse, onde pudesse ouvir sua própria respiração e lembrar que ainda era um ser humano comum. A fama havia construído um palácio ao seu redor. Mas era um palácio com paredes frias, onde a solidão ecoava mais alto que qualquer refrão de sucesso. E era dentro desse castelo de ouro que Eduardo percebeu o quanto estava emocionalmente empobrecido. A música, que sempre foi seu alívio, havia se tornado parte da prisão. Ele cantava sobre sentimentos que já não sentia, sobre histórias que não eram mais suas. E isso doía. A pergunta que martelava sua mente era simples, mas devastadora: quem sou eu, quando as luzes se apagam? E foi buscando essa resposta que, sem saber, ele se preparava para o momento mais marcante de sua vida. Um momento que não estava nos palcos, nem nas rádios, nem nas turnês. Mas sim entre estantes de livros, em uma livraria comum de Goiânia, onde um olhar inesperado mudaria tudo para sempre. Mas isso é o que vamos descobrir no próximo capítulo. Era para ser só mais um intervalo entre compromissos. Uma pausa discreta, um momento de respiro antes da próxima viagem, do próximo show. Eduardo Costa havia chegado a Goiânia para uma entrevista em uma rádio local e, como o tempo estava apertado, dispensou os assessores por algumas horas e resolveu andar um pouco sozinho. Queria silêncio. Queria se desconectar daquele turbilhão constante de vozes, pedidos, câmeras. Caminhou pelas ruas centrais com um boné baixo e óculos escuros, quase invisível aos olhares apressados da cidade. E então, entrou em uma livraria. Era uma daquelas livrarias de bairro,
com estantes altas e um cheiro reconfortante de papel envelhecido misturado com café. Pequena, silenciosa, quase vazia. Exatamente o que ele procurava. Caminhou devagar entre os corredores, passando os dedos pelas lombadas dos livros como quem procura algo, mesmo sem saber o que. Foi quando ouviu uma voz suave, baixa, quase tímida. Ela falava com uma criança, indicando um livro de capa azul escuro, com ilustrações antigas. Ele virou-se, curioso. E ali estava a Ana Clara. Cabelos castanhos presos em um coque improvisado, óculos de leitura escorregando discretamente pelo nariz, blusa leve de mangas compridas. Ela não parecia alguém que se deixasse impressionar facilmente. Quando percebeu que ele a observava, ergueu os olhos com tranquilidade e o encarou. Sem surpresa, sem euforia, sem nenhum traço da reação que ele estava acostumado a receber. Apenas um olhar firme, sincero, que atravessou a armadura da fama e foi direto ao homem que ele era por dentro. "Posso te ajudar?" ela perguntou, com naturalidade. Eduardo hesitou. Pela primeira vez em muito tempo, não soube exatamente o que responder. Engoliu em seco e sorriu, um sorriso pequeno, verdadeiro, quase infantil. "Na verdade, eu só estava procurando um lugar quieto", disse, tentando soar casual. "Então encontrou o lugar certo", ela respondeu, e voltou a se abaixar para organizar alguns livros no chão. Ele poderia ter saído dali. Poderia ter agradecido, comprado qualquer livro aleatório, e ido embora como sempre fazia. Mas ficou. E por algum motivo que não compreendia, começou a puxar conversa. Ela respondeu com gentileza, sem dar muita abertura no início. Não perguntava sobre sua carreira. Não falava sobre suas músicas. Era como se ele fosse apenas mais um cliente. Aquilo, para Eduardo, foi desconcertante, e ao mesmo tempo, libertador. Minutos viraram quase uma hora. Falaram sobre literatura brasileira, sobre o cheiro dos livros antigos, sobre o barulho do mundo lá fora. Ana Clara não era uma mulher deslumbrada. Havia nela uma calma que desarmava. Não havia pressa, nem interesse, nem aquele olhar de quem deseja estar onde você está. Ela estava ali, presente, inteira, por si mesma. E quanto mais Eduardo falava com ela, mais se via tirando as camadas que costumava carregar. Não se apresentou como artista. Em nenhum momento disse quem era. E ela, mesmo sabendo, fingiu não saber. Talvez por respeito. Talvez por sensibilidade. Ou talvez porque, naquele instante, os dois haviam encontrado um tipo raro de conexão, aquela que não precisa de nomes ou rótulos. Ao fim da conversa, Eduardo comprou um livro qualquer só para não sair de mãos vazias. Quando foi pagar, ela sorriu, finalmente, com um leve sarcasmo. "Tem certeza que vai ler esse aqui?" "Acho que não", ele respondeu, rindo. "Mas gostei da capa." Eles se despediram como se não fosse nada demais. Até logo sem promessas. Mas Eduardo saiu dali com algo que não sentia há muito tempo: paz. Sentou-se no banco da praça em frente à livraria, abriu o livro sem prestar atenção nas palavras, e ficou olhando para a vitrine, como se quisesse guardar aquele momento. Naquela noite, no hotel, tentou escrever. Pegou o violão, gravou alguns versos no celular. Mas não terminou. Pela primeira vez, estava com medo do que aquilo poderia significar. Medo de sentir de verdade. Porque Ana Clara não era como as outras. E ele sabia, lá no fundo, que se fosse se deixar tocar por ela, não haveria volta. No dia seguinte, voltou à livraria. Mas ela não estava. Perguntou a um atendente, que disse que ela só aparecia 2 dias por semana. Eduardo não insistiu. Anotou mentalmente o horário, mas não voltou. Havia algo de sagrado naquele encontro, e ele não queria manchar com insistência. Preferiu guardar o instante. Transformar a lembrança em melodia. E foi assim que Ana Clara entrou na vida de Eduardo Costa. Não com estardalhaço, nem com promessas. Mas com a força silenciosa de quem não precisa fazer barulho para transformar tudo. Depois daquele encontro com Ana Clara na livraria, algo mudou dentro de Eduardo Costa, e não foi algo pequeno. Era como se, por alguns minutos, ele tivesse conseguido respirar de verdade. Como se tivesse reencontrado uma parte esquecida de si mesmo, uma parte que não cantava para o público, que não sorria para as câmeras, mas que ainda existia, quieta, esperando ser ouvida. E foi essa parte que ele tentou traduzir em música. Mas quanto mais tentava, mais difícil ficava.
Naquela mesma semana, em meio aos compromissos da turnê, Eduardo começou a rascunhar versos inspirados naquele momento inesperado. Ele não sabia explicar, mas havia uma urgência, uma necessidade de registrar o que sentiu. O violão passou a acompanhá-lo por todos os quartos de hotel. Gravações caseiras, anotações em guardanapos, melodias que surgiam de madrugada. Tudo era tentativa de capturar a essência daquela mulher que, com uma conversa tranquila e um olhar sincero, havia deixado marcas profundas. Mas a música não se completava. A melodia vinha fácil, carregada de emoção. Os versos iniciais surgiram com intensidade, quase como se estivessem prontos há anos. Ela chegou sem pedir licença, e me calou com o silêncio dela. Eram palavras simples, mas que carregavam um peso imenso. O problema é que, depois disso, nada mais fluía. Eduardo parava, apagava, recomeçava. E sempre que tentava seguir, era como se uma parte dele dissesse: ainda não. Essa frustração crescia a cada dia. Ele sabia que estava diante de algo grande. Aquela música não era só mais uma balada romântica. Era algo mais íntimo, mais verdadeiro. Mas talvez justamente por isso fosse tão difícil terminá-la. Porque terminar a música significava encarar o que ele realmente sentia. E, naquele momento, Eduardo não estava pronto. Ana Clara havia deixado Goiânia. Meses depois daquele dia na livraria, ele voltou a procurá-la discretamente. Ligou na loja, tentou perguntar sem se identificar. Descobriu que ela havia pedido transferência para uma biblioteca em Anápolis, depois se mudado de vez. Não deixou endereço, redes sociais, rastros. Era como se tivesse voltado para o mundo comum de onde veio, longe dos holofotes, dos curiosos, principalmente, dele. Essa ausência virou dor. E a dor, que poderia ter dado força à canção, virou bloqueio. Eduardo passou os anos seguintes com aquele projeto engavetado. A música inacabada se tornou uma espécie de espelho, um lembrete constante de um amor que nunca aconteceu de fato, mas que foi tão verdadeiro quanto qualquer outro. Era o tipo de dor que não se mostrava nas entrevistas. Era o tipo de saudade que não se explicava nem para os amigos mais próximos. E, como tudo na vida dele, essa ausência também virou segredo. Ninguém sabia da música. Ninguém sabia de Ana Clara. Era uma história que ele guardava para si, como um tesouro perdido. De vez em quando, em noites mais calmas, ele pegava o violão e tocava o que havia composto. Parava sempre no mesmo ponto. O silêncio seguinte era tão forte que parecia cantar sozinho. Uma música interrompida, como a própria história deles. Nos bastidores da fama, Eduardo continuava sendo o artista impecável. Mas, por dentro, carregava esse capítulo mal resolvido. E quanto mais o tempo passava, mais a figura de Ana Clara se tornava quase mitológica dentro dele. Ela havia sido uma pausa no caos, um instante de verdade em meio à encenação. Não havia promessas, nem beijos, nem juras. Mas havia algo que ele nunca conseguiu esquecer, o modo como ela olhou, como se enxergasse o homem e não o mito. Esse olhar o acompanhou por anos. Ele tentou se envolver com outras pessoas, buscou relações mais profundas, mas sempre se via comparando. Nenhuma conversa tinha aquele ritmo calmo. Nenhum sorriso tinha aquela leveza. Nenhuma presença trazia a mesma paz. E, sem perceber, Eduardo começou a construir um ideal. Ana Clara deixou de ser apenas uma lembrança e se tornou um símbolo do que ele queria encontrar, e talvez nunca mais encontrasse. Foi nesse estado de suspensão emocional que ele viveu por mais de uma década. Com a canção incompleta guardada nos arquivos do celular, com uma pasta de rascunhos que nunca terminavam. Um amor não vivido, mas sempre presente. Uma saudade sem tempo, sem fotos, sem lembranças físicas. Apenas aquela tarde na livraria, o cheiro dos livros, e um livro qualquer comprado só para não ir embora de mãos vazias. O mundo via Eduardo Costa como um cantor de coração aberto. Mas só ele sabia o quanto havia se fechado por dentro. E essa música inacabada era a prova disso. Uma ferida delicada, feita de silêncio e melodia, que ainda esperava o momento certo para cicatrizar. 12 anos se passaram desde aquele encontro em Goiânia. 12 anos em que Eduardo Costa seguiu colecionando sucessos, aplausos e multidões. A carreira permaneceu sólida. Ele lançou álbuns, lotou estádios, participou de programas, acumulou prêmios. Aos olhos do mundo, nada havia mudado. Mas por dentro, ele sabia, aquela música incompleta ainda o perseguia. Era como uma dívida com o próprio coração.
Uma ferida aberta em forma de melodia. Era madrugada quando tudo começou a mudar. Eduardo estava sozinho em sua casa em Belo Horizonte, depois de um show especialmente intenso. O público havia cantado com ele do início ao fim, mas ao retornar ao silêncio de seu quarto, sentiu a velha sensação de vazio. As paredes amplas, os móveis elegantes, a vista para a cidade. Tudo parecia frio. Foi então que, num impulso, pegou o violão encostado no canto e começou a tocar. Sem pretensão. Sem forçar. Apenas deixou os dedos passearem pelas cordas, como tantas vezes fizera antes. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Os versos vieram. Fluíram. As palavras que antes pareciam distantes agora surgiam com naturalidade, como se tivessem amadurecido dentro dele ao longo de todos aqueles anos. Ele não precisou pensar. Apenas sentiu. E quando terminou de cantar, percebeu que, enfim, havia conseguido. A música estava completa. Com os olhos marejados, gravou a versão no celular, no mesmo aplicativo onde estavam salvos os rascunhos antigos. Era como se estivesse fechando um ciclo. A canção não falava apenas sobre Ana Clara. Falava sobre ele. Sobre o tempo perdido, sobre o amor não vivido, sobre tudo o que foi sentido em silêncio. Não era uma música para vender. Era uma confissão. Uma carta musical que finalmente ganhava forma. Nos dias seguintes, Eduardo decidiu que apresentaria a canção ao vivo. Mas não seria em qualquer lugar. Escolheu um teatro em Brasília. Um ambiente mais íntimo, onde pudesse olhar nos olhos do público. Onde pudesse cantar não como astro, mas como homem. Reservou a data, mandou preparar um cenário simples, e avisou a equipe: essa será diferente. É pessoal. O anúncio do show especial gerou expectativa. Fãs de todo o país começaram a comprar ingressos. A imprensa especulava que Eduardo estava prestes a lançar uma nova fase. Mas ele não explicou nada. Apenas ensaiou em silêncio, respeitando cada verso como se estivesse manuseando uma lembrança viva. A letra falava de reencontros que não aconteceram, de silêncios que disseram mais do que palavras, de uma mulher que não pedia nada, mas deixava tudo diferente. No dia do show, o teatro estava lotado. As luzes baixas criavam uma atmosfera acolhedora. Eduardo entrou no palco sem introduções. Pegou o violão e disse apenas: essa música ficou guardada por muitos anos. Hoje, ela finalmente está pronta. E começou a cantar. As primeiras notas foram suaves. A voz, embargada. A plateia, em silêncio absoluto. Verso após verso, Eduardo se entregava. Era como se, a cada palavra, tirasse um peso dos ombros. A emoção era tão forte que, por alguns momentos, ele precisou parar, respirar e seguir. Ninguém ousou interromper. O público sentia que estava testemunhando algo raro, um artista abrindo o coração sem filtros. E então, nos últimos acordes, algo aconteceu. Eduardo, ainda tocando, ergueu os olhos e viu. Na terceira fileira, quase ao centro, estava ela. Ana Clara. Exatamente como ele se lembrava, mas com traços mais maduros. O mesmo olhar sereno. O mesmo silêncio eloquente. Ela não sorria, mas seus olhos diziam tudo. E ele soube, naquele instante, ela havia escutado cada palavra. Terminada a música, ele saiu do palco sem bis, sem discursos. Precisava respirar. Precisava entender o que aquilo significava. No camarim, minutos depois, a resposta chegou. Um segurança entrou com um envelope pequeno, entregue discretamente por uma mulher que já havia saído do teatro. Dentro, um bilhete curto, escrito à mão. Você terminou a música. Agora é hora de conhecer a nossa filha. O nome dela é Sofia. Ela tem 11 anos. E ama ouvir você cantar. Aquele papel tremia nas mãos de Eduardo. Os olhos não conseguiam se fixar nas palavras. A cabeça girava, o coração disparava. Ele leu de novo. E de novo. Tentando assimilar. Ana Clara não apenas ouvirá a música. Ela viera para entregar uma verdade que mudaria sua vida por completo. A canção que havia demorado 12 anos para nascer era, agora, a porta de entrada para um novo capítulo. Um capítulo que não seria sobre sucesso, mas sobre paternidade, recomeços e amor em sua forma mais profunda. A noite em Brasília, marcada por aplausos contidos e emoções à flor da pele, era apenas o começo de algo muito maior. O teatro em Brasília ainda cheirava madeira antiga e palco aquecido quando Eduardo Costa,
sentado sozinho no camarim, segurava aquele bilhete com as mãos trêmulas. Sofia. 11 anos. Ele repetia o nome em voz baixa, como se tentando dar forma a uma ideia impossível. Uma filha. Uma vida que ele desconhecia. Uma existência que cresceu longe, em silêncio, enquanto ele cantava para multidões sem imaginar que havia, em algum lugar, uma menina que carregava seu sangue, seu nome, talvez até seu jeito de segurar um violão. O impacto do bilhete era imenso, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se encaixava. De repente, tudo fazia sentido. Os versos da música que demoraram anos para tomar forma, o vazio persistente que nenhuma turnê conseguia preencher, a sensação de que havia deixado algo para trás em 2013. Aquele reencontro com Ana Clara não tinha sido apenas uma coincidência emocional, era destino. E agora, mais do que nunca, Eduardo precisava agir. Precisava saber quem era Sofia. Precisava vê-la, ouvir sua voz, descobrir o que o tempo havia escondido. Nos dias seguintes, Eduardo cancelou compromissos, evitou entrevistas, afastou a imprensa com respostas evasivas. Ele precisava de silêncio, de clareza, de privacidade. Mandou uma mensagem para o número que Ana Clara havia anotado discretamente no final do bilhete. Ela respondeu com um áudio curto: "Estamos em Anápolis. Quando estiver pronto, venha." Nenhuma cobrança, nenhuma emoção exagerada. Apenas a verdade direta, como ela sempre foi. E foi assim que, uma semana depois do show, Eduardo chegou a Anápolis. Nada de carro oficial, nada de seguranças. Foi sozinho, de boné e óculos escuros, como nos velhos tempos em que buscava anonimato para respirar. O endereço era simples, em um bairro residencial tranquilo. Portão verde, jardim bem cuidado, flores na varanda. Bateu 2 vezes. O coração parecia querer sair pela garganta. Ana Clara atendeu. Estava exatamente como ele se lembrava, só que com a serenidade de quem já não precisava provar nada a ninguém. Eles se olharam por um longo instante, sem palavras. E então ela abriu espaço para ele entrar. A casa era acolhedora, cheia de livros, fotografias discretas, quadros feitos à mão. E ali, no corredor, surgiu Sofia. Cabelos soltos, olhar curioso, expressão serena. Ela se aproximou devagar, como quem reconhece algo familiar, mas ainda não entende. Eduardo sorriu, sem saber o que dizer. Foi ela quem quebrou o silêncio. "Você é o Eduardo Costa?" Ele riu, emocionado. Não pelo reconhecimento, mas pela pergunta. Ela não o chamou de pai. Não correu para abraçá-lo. Era natural, ela não o conhecia. E mesmo assim, havia uma conexão ali, silenciosa, palpável. "Sou. E acho que sou mais do que isso também." Ela arqueou a sobrancelha, como quem espera uma explicação. Eduardo ajoelhou-se diante dela e respirou fundo. "Eu não sabia de você, Sofia. Se soubesse, teria vindo antes. Mas agora eu sei. E quero te conhecer, se você deixar." Sofia o olhou por alguns segundos. Depois, deu de ombros, como só uma criança inteligente e segura faria. "Minha mãe disse que você cantava para muita gente. Mas que às vezes a gente precisa cantar só para quem importa." Eduardo sorriu, os olhos marejados. Era como se Ana Clara falasse por meio da filha. A menina o observava com cautela, mas também com um tipo de aceitação serena. Não houve abraço, nem choro dramático. Apenas o início de uma convivência construída com cuidado, sem pressa, sem pressão. Passaram a tarde juntos. Eduardo levou um violão e Sofia pediu que ele tocasse. Cantaram juntos uma música antiga, e ela acompanhava com palmas fora de ritmo e um sorriso sincero. Ana Clara, sentada na varanda, observava de longe, em silêncio, com um livro no colo que ela não chegou a abrir. Ela sabia que aquele momento era precioso demais para ser interrompido. No fim do dia, Marcelo apareceu. O ex-noivo. A figura do passado. O homem que, por anos, havia criado Sofia como se fosse sua. A tensão era inevitável. Ele cumprimentou Eduardo com um aperto de mão firme, direto, quase frio. Os dois conversaram a sós por alguns minutos no portão. Marcelo estava magoado, claro, mas também cansado de guardar rancor. "Ela sabe quem é você. E eu não vou impedir esse vínculo. Só não cometa o erro de sumir de novo." Eduardo assentiu. Havia respeito naquele confronto. Um reconhecimento mútuo de que, agora,
Tudo era maior do que egos e mágoas. Era sobre Sofia. E ela merecia verdade, cuidado, presença. Naquela noite, voltando para Goiânia, Eduardo sabia que sua vida havia mudado para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha um propósito que não cabia nos palcos. Uma missão que começava com silêncio, paciência e amor. A estrada agora era outra. E ele estava pronto para segui-la. Aquela visita a Anápolis não foi a última. Na verdade, foi apenas o começo de uma nova rotina que Eduardo Costa jamais imaginou viver, e que, por ironia do destino, passou a ser a sua favorita. A cada fim de semana, ele dirigia por conta própria até a cidade para ver Sofia. No início, ficava pouco tempo. Um almoço aqui, uma música ali. Mas, com o passar dos meses, a convivência foi se intensificando. E a conexão entre pai e filha crescia com uma naturalidade que nem os maiores roteiristas da vida real conseguiriam prever. Sofia era diferente de tudo o que Eduardo conhecia. Ela não queria saber de palcos, fama ou bastidores. O que ela queria mesmo era entender como ele fazia aquelas músicas com cara de sentimento, como ela dizia. Um dia, sentada no sofá, com um caderno no colo e uma caneta roxa na mão, ela perguntou: "Pai, como você sabe qual é a primeira frase de uma música?" Eduardo sorriu. Aquela era uma pergunta que nem todo compositor saberia responder. Mas ele respondeu do jeito que sabia. A primeira frase é sempre a que mais dói. Sofia pensou por um segundo, olhou para o papel, e escreveu: "Ela chegou sem pedir licença." Eduardo congelou. Era o mesmo verso da música que havia demorado 12 anos para nascer. Ele olhou para a filha, surpreso. "Como você sabia disso?" "Eu ouvi você cantar," ela respondeu com simplicidade. Essa frase ficou na minha cabeça. E ali estava ela, sua filha. Doce, espontânea, e com um ouvido apurado. Em pouco tempo, Sofia começou a mostrar talento. Nada de exagerado, nenhuma estrela precoce. Mas havia uma musicalidade natural. Uma alegria quando segurava o violão que fazia Eduardo lembrar do menino que ele foi um dia, tocando escondido no fundo do quintal. Ana Clara, sempre serena, observava tudo com aquele sorriso de canto de boca que dizia "eu já sabia." Ela não cobrava nada. Não exigia presença, tampouco interferia. Apenas deixava acontecer. E foi nessa liberdade que Eduardo descobriu que podia, sim, ser artista e pai ao mesmo tempo. Que podia cantar para multidões, e ainda assim, estar presente no recital de flauta da filha na escola. Foi quando ele teve a ideia: transformar o sítio que comprou nos arredores de Goiânia em um estúdio caseiro. Nada grandioso, só o suficiente para gravar com calma, sem pressão, cercado pela natureza e pela família. Ana Clara cuidava da casa e também voltou a trabalhar, agora como coordenadora de uma pequena biblioteca da cidade. Sofia tinha seu quarto pintado de lilás, com uma parede só para colar posteres de quem ela bem quisesse, mesmo que fosse do próprio pai, com bigode desenhado à caneta. As gravações começaram devagar. Primeiro, apenas Eduardo e seu violão. Depois, Sofia começou a aparecer nos bastidores. Um dia segurava o microfone. No outro, sugeria um arranjo. Até que, sem avisar, ele a chamou para cantar uma frase no refrão de uma música nova. A gravação era para ser apenas uma lembrança entre eles. Mas a canção foi parar nas redes. Viralizou. E o público se encantou. A repercussão foi tão intensa que uma produtora propôs um documentário sobre aquela história. Não sobre o Eduardo Costa dos palcos, mas sobre o homem que reencontrou a si mesmo através de uma música inacabada, de um amor antigo e de uma filha inesperada. Eduardo pensou, conversou com Ana Clara, e topou. O projeto virou um sucesso. O público conheceu o lado mais íntimo do cantor. E descobriu que, por trás da fama, existia um pai dedicado, um homem sensível e, claro, um contador de histórias. Marcelo, o ex-noivo, não apareceu mais. Mas mandou uma carta, curta e direta: "Cuide bem delas. Agora é com você." Eduardo guardou o bilhete na mesma gaveta onde antes dormia a canção incompleta. Era o ponto final elegante em um capítulo antigo. Hoje, entre shows e gravações, Eduardo se permite viver com mais leveza. Ele ensina Sofia a tocar violão, erra acordes de propósito só para ouvi-la reclamar, e canta com ela em tardes preguiçosas de domingo. Ana Clara, ao fundo, lê algum livro e às vezes dá risada das conversas malucas dos dois.
A casa vive cheia de música, de histórias, de vida. E tudo isso só foi possível por causa de uma mulher que apareceu sem pedir licença, e de uma carta entregue no momento certo. No fim das contas, o que parecia ser o fechamento de um ciclo virou o início de um novo, mais bonito, mais verdadeiro, mais completo. E se você chegou até aqui, é porque essa história também te tocou de alguma forma. Então aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual música marcou a sua vida e por quê. Quem sabe a sua história não vira a próxima canção.